Jesus, sermão número 1434, pregado na manhã do dia do Senhor, 15 de setembro de 1878, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano New Hinton. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. A pessoa a quem esse nome foi revelado pela primeira vez foi José, um carpinteiro, um homem humilde, um homem trabalhador, desconhecido e medíocre, exceto pela justiça de seu caráter. Para o artesão de Nazaré, foi esse nome primeiramente comunicado. Não é, portanto, um título a ser monopolizado pelos ouvidos dos príncipes, sábios, sacerdotes, guerreiros ou homens de riqueza. É um nome a ser feito uma palavra familiar entre as pessoas comuns. Ele é o Cristo do povo, pois nos tempos antigos foi dito dele: eu exaltei um escolhido dentre o povo. Aqui está a vara de Jonatas pingando mel de cada ramo, e aquele que o prova terá os seus olhos iluminados. 1 Samuel 14, 27. Nós não temos um Salvador comum, pois nem terra nem céu poderiam produzir seu igual. No momento em que o nome foi dado, sua pessoa completa não tinha sido vista por olhos mortais, pois ele estava ainda escondido. Mas logo ele saiu, tendo nascido de Maria por obra do Espírito Santo. Um homem incomparável. Ele tem a nossa natureza, mas não a nossa corrupção. Ele foi feito em semelhança da carne do pecado, mas ainda na sua carne não há pecado. Esse santo é o Filho de Deus, e ainda assim ele é o Filho do homem. Esta extraordinária excelência da natureza faz o seu nome mais precioso. Vou pedir o exercício de sua paciência enquanto eu considero 7 coisas em referência a esse nome arrebatador. Jesus é o nome mais apropriado que o nosso Senhor poderia receber. Disso estamos muito certos, pois o Pai sabia tudo sobre ele e poderia chamá-lo apropriadamente. Ele sabe muito mais sobre o Senhor Jesus Cristo do que todos os santos e anjos juntos, pois ninguém conhece o Filho senão o Pai. Deus o conhecia perfeitamente e lhe deu o nome de Jesus. Podemos estar certos, então, de que o nosso Senhor é, mais do que tudo, o Salvador, e é melhor descrito por esse termo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvador é o significado do nome, mas tem um sentido mais completo e profundo escondido, pois em sua forma hebraica significa a salvação do Senhor, ou o Senhor da salvação, ou o Salvador. O anjo interpreta ele salvará, e a palavra para ele é muito enfática. De acordo com muitos estudiosos, o nome divino, o título incomunicável do Altíssimo, está contido em Yeshua, a forma hebraica de Jesus, para que plenamente a palavra signifique Jeová Salvador e, resumidamente, signifique Salvador. Ele é dado ao nosso Senhor porque ele salva, não de acordo com qualquer salvação temporária e comum dos inimigos e problemas, mas ele salva de inimigos espirituais e especialmente dos pecados. Josué do passado foi um salvador, Gideão foi um salvador, Davi era um salvador, mas o título é dado ao nosso Senhor acima de todas as outras pessoas, porque ele é o Salvador, em um sentido em que ninguém é ou pode ser. Ele salva o seu povo dos seus pecados. Os judeus estavam à procura de um Salvador. Eles esperavam por um que iria quebrar o jugo romano e salvá-los de serem sujeitos à servidão a uma potência estrangeira. Mas nosso Senhor divino não veio para tal finalidade. Ele veio para ser o Salvador de um tipo mais espiritual e para quebrar completamente outro jugo, salvando o seu povo de seus pecados. A palavra salvar é muito rica em significado. Seu pleno e exato vigor dificilmente pode ser atribuído a palavras em português. Jesus é a salvação no sentido de libertação e também no de preservação. Ele dá saúde. Ele é tudo o que é salutar para o seu povo. No sentido mais amplo e completo, ele salva o seu povo. A palavra original significa preservar, manter, proteger do perigo e assegurar. A palavra do Senhor nos diz: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
E isto é para todos os tempos, já que ele sempre tem um povo e essas pessoas sempre precisam ser salvas dos seus pecados. Alegremo-nos por termos um tal Salvador e pelo nome de Jesus reter toda a doçura e poder que ele já teve e deve retê-los até que todas as pessoas escolhidas sejam salvas. E então, para todo sempre. Além disso, além de expor este nome, o Espírito Santo, pelo evangelista Mateus, se agradou de nos referir ao sinônimo dele, e assim dar-nos o seu significado por comparação. Deixe-me ler os próximos versículos. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O nome Jesus tem um significado equivalente ao de Emanuel, e que seu significado potencial é Deus conosco. Na verdade, irmãos e irmãs, ele é Jesus o Salvador, porque ele é o Emanuel, Deus conosco. E assim que ele nasceu e assim se tornou o Emanuel, o Deus encarnado, ele tornou-se por isso mesmo Jesus o Salvador. Ao descer do céu para essa terra e tomar sobre si nossa natureza, ele transpôs o abismo de outra forma intransponível entre Deus e o homem, sofrendo nessa natureza humana e transmitindo através de sua natureza divina uma eficácia infinita a esses sofrimentos. Ele removeu o que teria nos destruído e nos trouxe vida e salvação eterna. Existem muitos que pensam que conhecem nosso Senhor, mas como eles só falam dele como um profeta, um mestre ou um líder e não o tratam como um salvador, está claro que eles estão na ignorância quanto ao seu caráter principal, seu primeiro nome, seu nome pessoal, eles não conhecem. O Espírito Santo não pode ter revelado a Cristo a todo homem se aquele homem permanece ignorante do seu poder salvador. Aquele que não o conhece como Jesus o Salvador não o conhece. Alguns cristãos anticristãos estão astuciosamente exaltando Cristo para que possam ferir Jesus. Quero dizer que eles exaltam a Jesus como o Messias enviado de Deus para exibir um grande exemplo e fornecer um código unicamente moral. Mas eles não podem suportar Jesus como Salvador, redimindo-nos pelo seu sangue e pela sua morte libertando-nos do pecado. Não estou certo de que eles sigam o seu exemplo de vida santa, mas eles ruidosamente o exaltam e todos com a finalidade de tirar os pensamentos dos homens do caráter e objetivo principais da permanência de nosso Senhor no meio de nós, ou seja, a libertação de seu povo do pecado. Se os homens conhecessem ao nosso Senhor, eles o chamariam de Jesus o Salvador, e não o considerariam apenas como um bom homem, um grande mestre, um nobre exemplo, mas como o Salvador dos pecadores. O nome tinha sido usado por outro, mas agora é reservado somente a ele. Houve um Jesus antes do nosso Jesus. Refiro-me a Josué, e você sabe que em nossa versão o nome de Jesus é usado 2 vezes, onde o significado é na verdade Josué. A primeira é Atos 7, 4 e 5, onde lemos dos pais que entraram com Jesus para a posse dos gentios, evidentemente significando Josué. E a segunda em Hebreus 4, 8, se Jesus lhes houvesse dado descanso. Josué é a forma hebraica e Jesus a forma grega, mas Jesus e Josué são a mesma palavra. Havia alguém, então, antigamente, que levou este famoso nome de Jesus, ou Yeshua, e era parecido com nosso Jesus. O que Josué fez? Quando Moisés não podia levar o povo em Canaã, Josué o fez. E assim o nosso Jesus realiza o que a lei nunca poderia ter feito. Josué derrotou os inimigos do povo de Deus. Embora eles fossem muito numerosos e muito fortes, e tivessem cidades edificadas até o céu, e carros de ferro, mas em nome do Senhor, como príncipe do exército do Senhor, Josué os derrotou. Assim também é que o nosso glorioso Yeshua derrota nossos pecados e todos os poderes das trevas. E ele destrói completamente os nossos inimigos espirituais. Diante de Josué, Amaleque é derrotado, Jericó cai e os cananeus são postos em debandada, enquanto Jesus nos dá triunfos em todo lugar. Além disso, Josué conquistou uma herança para Israel, levou-os através do Jordão, instalou-os em uma terra que mana leite e mel, e deu a cada tribo e cada homem a estar na sua porção, a qual Deus tinha ordenado para ele. Precisamente isso é o que o nosso Jesus faz.
Só que a nossa herança é mais divina e para cada um de nós ela está certamente mais vinculada. Lemos sobre um outro Jesus nos livros de Esdras e Zacarias. A forma que a palavra tem ali é Yeshua ou Yehoshua. Ele era o sumo sacerdote que veio à frente do povo em seu retorno da Babilônia. O profeta Zacarias fala dele em termos que o fazem um representante adequado de cada um de nós. Mas eis que Jesus de Nazaré é agora o único sumo sacerdote, e tendo apresentado seu único sacrifício para sempre, ele continua como um sacerdote de acordo com o poder de uma vida sem fim. Ele lidera a marcha da Babilônia, e ele guia o seu povo de volta a Jerusalém. O nome de Jesus não era de todo incomum entre os judeus. Joséfo menciona nada menos que 12 pessoas com o nome de Jesus. A salvação de algum tipo era tão almejada pelos judeus que sua ânsia era vista nos nomes de seus filhos. Seus pequeninos foram, por suas esperanças, nomeados como salvadores, mas salvadores eles não eram. Eles são um povo que pertencem ao Deus encarnado, o povo de Emanuel. A estes ele salva. Quem são eles senão os seus eleitos a quem seu pai lhe deu antes da fundação do mundo? Quem são eles, senão aqueles cujos nomes estão gravados nas palmas das suas mãos e escritos em seu coração? Quem são eles, senão aqueles por quem ele pagou o preço da redenção? Quem são eles, senão aqueles por quem ele tornou-se um fiador, cuja estultícia ele suportou? Quem são eles, senão as ovelhas numeradas que serão requeridas de suas mãos pelo grande Pai, as quais ele deveria retornar pela contagem em número, dizendo: eu tenho guardado aqueles que tu me deste, porque são teus. Sim, o Senhor conhece os que são seus, e ele os preserva em seu reino eterno e glória. Ele salvará o seu povo. Você não vê que este nome de Jesus é um nome de eleição, afinal de contas? É um grande e profundo nome querido pelos pecadores, dado aos pecadores. Contudo, nas profundezas do seu significado, tem uma influência especial sobre um povo escolhido. Tem um timbre de soberania nele, que é mais doce por causa disso, para aqueles que veem em sua própria salvação uma exibição de distinta glória. Agora surge a pergunta: quem é o seu povo? Se você é justo em si mesmo, você não pertence ao seu povo. Se você nunca esteve doente na alma, você não faz parte daqueles a quem o grande médico veio curar. Se você nunca foi culpado de pecado, você não é nenhum daqueles que ele veio para libertar do pecado. Jesus não vem em uma missão desnecessária e não assume nenhum trabalho desnecessário. Se vocês sentem necessidade de serem salvos, então lancem-se sobre ele, pois assim como vocês estão, ele veio para os salvar. Observe, mais uma vez, o gracioso, mas surpreendente fato de que a ligação de nosso Senhor com o seu povo possui relação com seus pecados. Isto é uma condescendência incrível. Ele é chamado de Salvador, em conexão com o seu povo, mas é em referência aos seus pecados, porque é dos seus pecados que eles precisam ser salvos. Se eles nunca tivessem pecado, nunca teriam precisado de um Salvador, e não teria havido nenhum nome de Jesus conhecido na terra. Esse é um texto maravilhoso. Você já meditou sobre ele? Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Como Martinho Lutero diz, ele nunca se deu por nossa justiça, mas ele deu a si mesmo por nossos pecados. O pecado é um mal horrível, um veneno mortal, mas é isso que dá a Jesus seu título quando ele o vence. Que maravilha pensar sobre isso! A primeira ligação entre a minha alma e Cristo não é a minha bondade, mas minha maldade. Não é o meu mérito, mas a minha miséria. Não é a minha posição, mas a minha queda. Não é a minha riqueza, mas a minha necessidade. Ele vem visitar o seu povo, mas não para admirar sua beleza, mas para remover sua deformidade. Ele não vem para recompensar as suas virtudes, mas para perdoar os seus pecados. Ó pecadores! Eu quero dizer pecadores de verdade, não vocês que chamam a si mesmos assim, porque lhes foi dito que vocês o são, mas vocês que se sentem culpados diante de Deus. Aqui está uma boa notícia para vocês. Vocês pecadores autocondenados, que sentem que se vocês algum dia tiveram a salvação, Jesus deve trazê-la para vocês e ser o princípio e o fim de tudo. Peço-vos que se alegrem neste querido, precioso e bendito nome, pois Jesus veio para salvá-los, até mesmo você.
Aproximem-se dele como pecadores. O chamem, Jesus, e clamem: ó Senhor Jesus, seja Jesus para mim, pois eu preciso da tua salvação. Não duvidem que ele cumprirá o seu próprio nome e exibirá o seu poder em vocês. Apenas confessem a ele os seus pecados e ele vai salvá-los deles. Somente creiam nele e ele será a sua salvação. Você poderá olhar para o coração, para a mente, para o entendimento, mas quando Jesus houver feito a sua obra de purificação, não haverá cicatriz ou sinal que mostre que o pecado esteve alguma vez ali. Tão completamente, ele salvará o seu povo dos seus pecados que eles serão aptos a morar com os anjos. Melhor, eles serão aptos a habitar com Deus. Posso dizer melhor do que isso? Eles serão um com Jesus, um com ele por toda a eternidade. A plenitude daquele que enche tudo em todos. Quão gloriosa, quão transcendente é a salvação que o Senhor Jesus nos trouxe. 6. Este nome de Jesus é um nome completamente justificado pelos fatos. Foi dado a ele antes que ele tivesse feito algo. Enquanto ele ainda era um bebê, ou antes que seus pés trêmulos tivessem aprendido a pisar o chão da casa em Nazaré, ele era Jesus, o Salvador.